que quando você sabe aquilo que é importante para você, fica muito mais fácil você recusar aquilo que não se encaixa na tua vida e principalmente sem culpa. Você já reparou como existe um medo que não aparece quando a vida está difícil, mas sim quando você começa a imaginar uma vida que finalmente seria sua? É estranho, eu sei. Porque você passou tantos anos sobrevivendo, agradando, cumprindo papéis, que quando a ideia de viver a própria vida aparece, o seu corpo reage como se fosse proibido. E no fundo, você sabe que não é o medo do mundo, é o medo de você mesma, o medo de começar de novo, de se escolher, de mudar uma história que nunca foi escrita para você, e tem algo quase proibido em assumir que você quer viver diferente. Como se existir de verdade fosse ousadia demais para alguém que sempre carregou tudo nas costas. O mais curioso é que quando você pensa na vida que nunca viveu, não sente só desejo, sente culpa. Como se ser livre demais fosse perigoso. Como se a sua própria liberdade fosse algo que você não sabe se merece. Mas existe uma verdade aqui que talvez ninguém tenha te dito. Às vezes o medo não é de viver algo novo. É de abandonar a versão de você que aprendeu a sobreviver. E é exatamente por isso que esse medo diz tanto sobre quem você está se tornando. Se isso te toca, fica. Você já percebeu que existe um tipo de silêncio que aparece justamente quando você pensa em mudar? É quase como se no instante em que você considera viver a sua própria vida, um medo antigo se levantasse dentro de você. Aquele medo de viver a própria vida que você adiou por anos, fingindo que não era importante. E eu sei que esse medo de começar de novo não vem sozinho. Ele traz junto a dúvida, a insegurança e a sensação de que talvez você não tenha mais tempo para se escolher. E é curioso como esse medo de se escolher se mistura com o medo de recomeçar, como se assumir a própria história fosse pesado demais. Às vezes, você até sente vontade de sair dessa rotina destrutiva, mas logo aparece aquele medo de mudar a própria história, como se você fosse perder algo, mesmo que esse algo nunca tenha sido realmente seu. É como se não fosse permitido assumir quem você é de verdade. Quando você tenta imaginar uma vida em que pode ser você mesma, surge o medo de deixar o passado. O medo de sair do automático, o medo de se perder e ao mesmo tempo de se encontrar. Como se quebrar esses padrões emocionais fosse perigoso demais, mesmo que continuar neles esteja te machucando em silêncio. E a verdade é que ninguém te ensinou a encarar a própria verdade sem culpa. E talvez você nunca tenha dito isso em voz alta, mas existe um medo de abandonar vidas que não te pertencem, vidas que você carregou por costume, por obrigação, por repetição. Existe esse medo de romper ciclos, de viver sem agradar, de se priorizar, de deixar quem você sempre foi, quando na prática essa versão nunca te fez realmente feliz. E tudo isso cria um tipo de aperto no peito que só você sente. O medo de viver a vida que você realmente quer. O medo de escolher outro caminho. O medo de enfrentar a própria liberdade, como se ser livre demais fosse perigoso demais para alguém que sempre sobreviveu em vez de viver. E eu sei, essa confusão dentro de você não é fraqueza, é história. É impossível não lembrar de uma paciente que chegou até mim com exatamente esse nó na garganta que você sente. Ela tinha passado a vida inteira cumprindo papéis que nunca escolheu. Filha responsável, esposa compreensiva, profissional eficiente. Mas quando eu perguntei quem ela era fora desses papéis, ela ficou em silêncio. E naquele silêncio eu vi com tanta clareza o medo de viver a própria vida que sempre esteve ali, escondido nas brechas da rotina. Ela dizia que tinha medo de começar de novo, não porque não soubesse o que queria, mas porque nunca tinha tido permissão interna para se escolher. Era como se recomeçar fosse uma ousadia grande demais para alguém que aprendeu a existir apenas para não decepcionar ninguém.
Então ela mantinha aquela vida previsível, automática, mesmo sabendo que isso aprendia num roteiro que já não fazia sentido. Lembro quando ela confessou que tinha medo de sair da rotina destrutiva que conhecia bem, porque mudar a própria história exigia abandonar versões dela mesma que já estavam gastas, mas ainda eram familiares. Era como se assumir quem ela era de verdade significasse trair quem ela sempre foi. E o medo de ser ela mesma a paralisava mais do que qualquer dificuldade real. E quando falava do passado, vinha um tremor na voz. Ela tinha medo de deixar o passado e, ao mesmo tempo, um desejo profundo de sair do automático, de se perder e finalmente se encontrar. Só que quebrar padrões emocionais parecia arriscado demais. Encarar a própria verdade, ainda pior, porque essa verdade mostrava o quanto ela tinha abandonado sua própria vida para sustentar vidas que não eram dela. E ali, sentada na minha frente, ela descreveu um medo que você talvez conheça bem. O medo de romper ciclos, de viver sem agradar ninguém, de se priorizar. O medo de deixar quem sempre foi e assumir quem sempre desejou ser. O medo de viver a vida que realmente queria. E no fundo, o medo de enfrentar a própria liberdade. Porque liberdade exige coragem e coragem exige presença. E eu lembro exatamente do momento em que ela respirou fundo e disse: eu tenho medo de escolher outro caminho, mas tenho mais medo ainda de continuar vivendo assim. É curioso como, quando a gente olha de fora, parece que a vida só aconteceu de um certo jeito, mas quando olhamos por dentro, percebemos que existe um sistema inteiro silencioso que foi moldando cada medo seu. Um sistema que te ensinou a não viver a própria vida, a não começar de novo, a não se escolher. Ele foi te criando para caber, para agradar, para evitar conflitos, para não incomodar ninguém. E você cresceu acreditando que esse era o jeito certo de existir. Esse sistema começa cedo, quando você aprende que recomeçar é perigoso, que mudar a própria história é ousadia demais, que assumir quem você é pode custar amor ou aprovação. Então você vai se ajustando, vai ficando menor, vai se moldando, e isso cria um medo real de ser você mesma. Como se expressar a sua verdade fosse abrir mão da segurança que você construiu com tanto esforço. E o mais cruel é que esse sistema transforma o passado em uma espécie de prisão confortável. Ele faz você acreditar que deixar o passado é irresponsável, que sair do automático é arriscado, que se perder e se encontrar de novo é egoísmo. Ele te convence de que quebrar padrões emocionais é falta de gratidão. E, sem perceber, você vai repetindo histórias antigas, vivendo uma vida emprestada, carregando uma identidade que não é sua. Só que esse sistema também deixa cicatrizes. Ele faz você temer encarar a própria verdade. Faz você sentir que abandonar vidas que não te pertencem é errado, mesmo que isso te sufoque. Faz você acreditar que romper ciclos vai decepcionar alguém, que viver sem agradar é perigoso, que se priorizar é egoísta, que deixar quem você sempre foi é um risco emocional que você talvez não dê conta. E é exatamente esse sistema que alimenta o medo mais profundo, o medo de viver a vida que você realmente quer, o medo de escolher outro caminho, o medo de enfrentar sua própria liberdade. Porque liberdade exige que você se veja, e talvez ninguém tenha te ensinado como fazer isso sem se culpar. E quando você entende esse sistema, tudo começa a fazer um pouco mais de sentido, mesmo que ainda doa. Engraçado como, quando a gente chega nesse ponto, quase sempre existe uma crença central segurando tudo por trás, uma crença tão antiga que você já nem percebe mais que carrega. Ela costuma aparecer quando você pensa em viver a própria vida e sente aquele aperto no peito, como se fosse proibido demais existir de um jeito que seja só seu. E essa crença te convence, dia após dia, de que começar de novo não é para você.
Ela sussurra que se escolher vai te custar algo caro, que recomeçar é arriscado demais, que mudar a própria história vai magoar alguém. É essa crença que faz você sentir medo de assumir quem você é, medo de ser você mesma, medo de deixar o passado, mesmo que esse passado não te caiba mais. Ela te empurra de volta para o automático, porque ali você sabe como funciona, mesmo que doa. E essa crença tem um jeito muito particular de te paralisar. Ela te faz acreditar que se você se perder, nunca mais vai se encontrar. Que quebrar padrões emocionais vai bagunçar a vida de todo mundo. Que encarar a própria verdade vai derrubar estruturas que você sempre tentou sustentar. E aí você segue carregando vidas que não te pertencem, com medo de romper ciclos que já acabaram há anos. Essa mesma crença cria um reflexo automático. Você vive sem agradar? Não. Você se prioriza? Quase nunca. Você deixa quem sempre foi? Só na imaginação. Essa crença te faz acreditar que viver a vida que realmente quer é um perigo, que escolher outro caminho vai te isolar, que enfrentar a própria liberdade é bonito nos outros, mas em você seria irresponsável, ousado demais, quase imperdoável. E o mais triste é que você nem percebe que não é falta de força. É essa crença te segurando pelos ombros, te mantendo exatamente onde sempre esteve, para que nada mude e você continue sobrevivendo quando tudo dentro de você pede para começar a viver. Quando a gente coloca tudo isso sob a lente da neurociência, fica ainda mais claro por que esse medo de viver a própria vida parece tão maior do que você. O cérebro não busca felicidade, ele busca sobrevivência. E para ele, aquilo que é familiar sempre parece mais seguro do que aquilo que é verdadeiro. Por isso, começar de novo assusta tanto. O cérebro interpreta a mudança como ameaça, mesmo quando a mudança é exatamente o que você precisa. O que você sente quando pensa em se escolher não é preguiça nem fraqueza, é o seu sistema nervoso tentando te proteger de algo que ele não entende. Ele cria resistência, ansiedade, confusão, tudo para impedir que você recomece e mude a própria história. Ele te mantém presa em versões antigas, porque ser você mesma exige passos que o cérebro ainda não sabe como prever. E tem algo muito importante aqui. Cada vez que você tenta deixar o passado, o cérebro ativa memórias emocionais que foram gravadas quando você ainda nem sabia nomear seus sentimentos. Ele te empurra de volta para o automático porque ali estão os caminhos já conhecidos. E, mesmo que esses caminhos te machuquem, eles parecem seguros. Por isso você sente esse medo de se perder e se encontrar de novo. Por isso quebrar padrões emocionais parece perigoso. O cérebro também cria mecanismos de defesa para te impedir de encarar a própria verdade. Ele te convence de que abandonar vidas que não te pertencem é difícil demais, que romper ciclos é arriscado, que viver sem agradar vai te deixar sozinha. Ele protege identidades antigas como se fossem essenciais, mesmo quando elas já te deixaram pequena demais por dentro. E quando você pensa em viver a vida que realmente quer, o cérebro ativa o mesmo circuito neural que ativa quando você enfrenta perigo real. Por isso, escolher outro caminho parece assustador. Por isso, enfrentar a própria liberdade parece um salto sem rede. Mas isso não significa que você não seja capaz. Só significa que seu cérebro ainda não aprendeu que viver também é seguro. Tem um momento da vida em que você deixa de ser pessoa e começa a ser função. E talvez isso tenha acontecido com você sem que percebesse. Você virou a que resolve, a que aguenta, a que segura tudo, a que acalma, a que organiza, a que salva. E nesse processo silencioso, o medo de viver a própria vida começou a parecer quase lógico. Afinal, quando você passa anos sendo utilidade para todo mundo, começar de novo parece um luxo proibido. Você se acostuma a não se escolher, a não recomeçar, a não mudar a própria história. Porque toda vez que tenta assumir quem você é, algo dentro de você lembra que não pode, que ser você mesma vai desagradar alguém,
que deixar o passado vai bagunçar o que está organizado. É como se a sua identidade tivesse se dissolvido nas demandas, nos papéis, nos deveres que foram crescendo ao seu redor. E quando você vive como função, o automático aparece como um refúgio. Você acorda, cumpre, entrega, repete, não pensa, não sente, não questiona. E isso cria um medo profundo de se perder e se encontrar de novo, porque no fundo você teme descobrir que já não sabe mais quem é, que os padrões emocionais que te mantêm de pé também te amarram pelas pernas. Esse modo de existir faz você aceitar verdades que não são suas, te convence de que abandonar vidas que não te pertencem é ingratidão, te faz acreditar que romper ciclos vai decepcionar alguém, que viver sem agradar é errado, que se priorizar é egoísta, que deixar quem sempre foi é perigoso. É um condicionamento lento, contínuo, que tira de você a coragem de viver a vida que realmente quer. E aí escolher outro caminho vira quase uma traição. Enfrentar a própria liberdade soa como um capricho. Você se torna refém da função que aprendeu a desempenhar tão bem. Só que por dentro, tudo grita por algo novo, algo seu. Às vezes, a recuperação da identidade não começa com grandes revelações, começa com pequenos incômodos. Aquela sensação discreta de que você não está vivendo a própria vida. Um pensamento rápido sobre como seria começar de novo. Uma vontade tímida de finalmente se escolher. É nesse ponto quase imperceptível que algo em você começa a despertar, mesmo que você ainda tenha medo de recomeçar e de mudar a própria história. E esse despertar costuma vir acompanhado de um estranhamento. Você se olha e percebe que não sabe muito bem onde termina o que esperam de você e onde começa quem você realmente é. Isso gera medo de assumir quem você é. Medo de ser você mesma, medo de deixar o passado, porque esse passado mesmo pesado ainda te dá uma falsa sensação de identidade. Uma identidade emprestada, mas conhecida. Quando você decide sair do automático, mesmo que só um pouquinho surge aquela confusão interna, é normal. É o cérebro tentando entender o que está acontecendo. É o emocional dizendo vai, enquanto os padrões antigos dizem fica. E você sente esse medo de se perder e se encontrar de novo, porque no fundo sabe que vai precisar quebrar padrões emocionais que foram construídos com muita dor, com muita renúncia, com muita sobrevivência. Recuperar a identidade também significa olhar para a própria verdade com mais honestidade do que antes. E isso pode ser desafiador, porque essa verdade mostra claramente quais vidas você carregou que não eram suas. Quais ciclos você manteve por costume? Quais caminhos você seguiu por medo de viver sem agradar? E essa clareza mexe com tudo, com ego, com afeto, com memória, com crenças, com pertencimento. E aí você percebe que recuperar quem você é não é sobre romper tudo de uma vez, é sobre se priorizar devagar, é sobre deixar quem sempre foi aos poucos com gentileza. É sobre admitir que viver a vida que você realmente quer assusta, mas também liberta. É sobre aceitar que escolher outro caminho exige coragem, mas enfrentar a própria liberdade é, no fim das contas, o único jeito de realmente existir. E, sem perceber, você já deu o primeiro passo. Geralmente, quando você chega aqui, existe uma pergunta silenciosa que aparece no fundo da mente. Tá, mas por onde eu começo? E eu entendo, porque quando você passa anos com medo de viver a própria vida, qualquer passo parece grande demais. Mas passos práticos não precisam ser grandiosos, precisam ser seus. E o primeiro é simples: admitir, em voz baixa, que você quer começar de novo. Só isso já move algo dentro de você. Depois, escolha um microgesto diário que represente se escolher, não importa o tamanho. Pode ser decidir algo pequeno que sempre deixou para depois. Pode ser mudar um hábito mínimo que te prende na rotina destrutiva. Pode ser escrever por 2 minutos sobre a vida que você teria se não tivesse medo de mudar a própria história. Esses gestos ativam no cérebro a sensação de possibilidade real, não teórica. O terceiro passo
é observar quando você se cala, quando você diminui a própria opinião, quando você se encaixa automaticamente. Isso ajuda a perceber o medo de assumir quem você é, o medo de ser você mesma, o medo de deixar o passado. Cada vez que você nota esses padrões, você enfraquece o automático. Você abre um espaço interno onde se perder e se encontrar vira menos assustador. Outro passo simples, mas poderoso, é nomear os padrões emocionais que você repete. Reconhecer quando está carregando vidas que não são suas. Quando está mantendo ciclos que já acabaram. Quando está vivendo para agradar. Quando está esquecendo de se priorizar. Nomear da forma. E aquilo que tem forma pode ser transformado. E por fim, permita-se imaginar possibilidades. Sem compromisso, sem cobrança, sem pressa. Como seria viver a vida que você realmente quer? Como seria escolher outro caminho? Como seria enfrentar a própria liberdade com mais coragem e menos culpa? Essa imaginação não é fuga, é ensaio emocional. É seu sistema nervoso aprendendo que viver também pode ser seguro. E tudo começa assim, com pequenos movimentos que parecem pequenos demais, até que deixam de ser. Existe uma parte desse processo que quase ninguém te conta e talvez seja a que mais dói. Você precisa viver o luto da fantasia, o luto da vida que você imaginou que teria, da mulher que você acreditou que seria, da história que você tentou sustentar para não decepcionar ninguém. E esse luto aparece justamente quando você começa a viver a própria vida. É como se o medo de começar de novo viesse acompanhado da dor de admitir que aquela versão idealizada nunca existiu de verdade. Esse luto é silencioso. Você sente que está deixando para trás não só o passado, mas também a promessa emocional que fez a si mesma anos atrás. E isso desperta medo de se escolher, medo de recomeçar, medo de mudar a própria história. É como se assumir quem você é exigisse abandonar a fantasia de quem você achou que deveria ser. E deixar essa fantasia embora dá uma sensação estranha de perda, mesmo que ela só tenha te prendido. E o mais complicado é que essa fantasia te deu uma falsa sensação de segurança por muito tempo. Ela te convenceu de que ser você mesma era arriscado demais, de que deixar o passado era irresponsável, de que sair do automático era perigoso, de que se perder e se encontrar de novo era sinal de desorganização emocional. Ela te manteve dentro de padrões emocionais que pareciam proteger, mas só te impediam de encarar a própria verdade. Quando você vive esse luto, percebe que muitas das vidas que carregou nunca foram suas, que muitos ciclos que tentou manter já tinham acabado, que agradar tanto foi uma tentativa de manter de pé uma história que existia só na sua cabeça. E essa constatação dói, porque ela te mostra que para se priorizar, você precisa deixar quem sempre foi, não por fracasso, mas por liberdade. E aí surge o ponto mais profundo. Para viver a vida que realmente quer, você precisa abrir mão da fantasia da mulher que você achou que precisava ser para ser amada, aceita ou percebida. Precisa escolher outro caminho mesmo tremendo. Precisa enfrentar a própria liberdade com humildade e coragem e aceitar que renascer dói, mas permanecer no que não te serve dói muito mais. E esse luto, por mais duro que seja, abre espaço para algo que sempre foi seu mesmo escondido. Uma das formas mais gentis de começar a viver a própria vida é criar um espaço de verdade dentro de você. E essa semana eu quero que você faça algo simples, mas profundamente transformador. Escreva por 3 minutos, sem parar, tudo o que você teria coragem de fazer se o medo de começar de novo não existisse. Não edite, não pense, não filtre, só escreva. Esse exercício abre uma porta interna que você talvez nem perceba que estava fechada há anos. Depois, leia o que escreveu e marque o que provoca aquele friozinho, aquela mistura de medo e desejo. É ali que mora o medo de se escolher.
É ali que está o começo da mudança da própria história. É ali que você encontra a versão de você mesma que está tentando nascer, mesmo que você ainda tenha medo de assumir quem você é. O segundo passo é observar durante o seu dia quais ações vêm do automático e quais vêm da sua essência. Quando você repetir algo só porque sempre fez assim, anote. Quando você sentir medo de deixar o passado, anote. Quando perceber que está evitando sentir algo para não quebrar padrões emocionais, anote. Esse registro te ensina a encarar a própria verdade com mais clareza do que coragem. E quero que você faça um pequeno gesto simbólico. Escolha uma coisa, só uma, que represente abandonar alguma vida que não te pertence mais. Pode ser uma rotina, pode ser um pensamento, pode ser uma expectativa, pode ser uma promessa antiga, algo que te prende a um ciclo que já acabou. Romper isso, mesmo que seja pequeno, muda profundamente a sua percepção interna de poder. Por fim, feche a semana respondendo a uma única pergunta. Se eu não tivesse medo de viver a vida que realmente quero, qual seria o meu próximo passo? Não precisa executar ainda, só responda. O cérebro aprende com ensaios. E é assim que você começa a escolher outro caminho, que você começa a enfrentar a própria liberdade, não com pressa, mas com autenticidade. Esse exercício parece simples, mas ele abre um caminho interno do qual você não volta mais. Quando você chega até aqui, algo dentro de você já mudou, mesmo que ainda pareça pequeno demais para chamar de mudança. Porque no fundo, esse processo não é sobre força, nem sobre pressa, é sobre honestidade. E a honestidade te faz enxergar que o medo de viver a própria vida não veio do nada. Ele foi construído, repetido, reforçado, e agora você está desfazendo isso passo a passo, sem precisar provar nada para ninguém. E eu sei que existe uma parte sua que ainda sente medo de começar de novo, que ainda hesita em se escolher, que ainda acha que mudar a própria história é grande demais para você. Mas é justamente essa parte a mais frágil, a mais assustada que está pedindo para ser ouvida. É ela que te chama de volta para você, para quem você é, para quem você pode ser quando finalmente assume a própria verdade. Talvez você ainda carregue o peso do passado e ache difícil deixar tudo para trás. Talvez ainda esteja presa no automático, com medo de se perder e se encontrar de novo. Talvez ainda repita padrões emocionais que conhece bem, mesmo sabendo que eles já não te servem. Mas nada disso significa que você não é capaz. Significa apenas que você está no meio do caminho, e é no meio do caminho que as coisas realmente começam a se transformar. E, mesmo sem perceber, você já está abandonando vidas que não te pertencem. Já está sentindo o incômodo dos ciclos que precisam ser rompidos. Já está questionando se viver sem agradar é tão perigoso assim. Já está ensaiando se priorizar, mesmo que só internamente. Já está deixando quem sempre foi, aos poucos, para abrir espaço para quem realmente deseja ser. E talvez você não veja ainda, mas esse movimento pequeno, tímido, trêmulo, já é você vivendo a vida que realmente quer. Já é você escolhendo outro caminho. Já é você enfrentando a própria liberdade. Já é você renascendo devagar, mas de um jeito que finalmente faz sentido para você. Se algo aqui mexeu com você, me conta. É importante você colocar para fora. Talvez você ainda não perceba, mas tudo o que você sentiu enquanto ouvia esse vídeo já é um movimento de retorno a si mesma. Porque questionar dói, mas dói menos do que permanecer onde a sua alma já não cabe. E se algo aqui abrir um espaço dentro de você, mesmo que pequeno, esse espaço já é o começo da vida que você nunca viveu a sua. E eu quero que você leve uma coisa com você. Não existe hora certa, idade certa, fase certa ou circunstância perfeita para começar de novo. O único ponto de partida possível é agora, mesmo com medo.
mesmo com dúvidas, mesmo sem saber exatamente como fazer. Viver a própria vida não é uma decisão que acontece de uma vez, é um movimento que você repete até virar verdade. Antes de ir, pensa nisso. O que você está perdendo por continuar vivendo uma vida que não é sua? Que parte de você está tentando nascer e você continua empurrando de volta? E qual seria o seu primeiro passo se ninguém estivesse te olhando? Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreva e ative as notificações. Para não perder os próximos, às vezes, um único insight chega exatamente na hora certa.